E a gente veio na aula passada cuidando dos critérios de determinação de competência. E já aproveitamos os blocos anteriores, da aula anterior, para a gente fazer aquela distinção, quais são os critérios que geram incompetência absoluta, quais são os critérios que geram incompetência meramente relativa. Recapitulando, quando eu falo em matéria, pessoa e função, que é o critério funcional, eu digo incompetência absoluta. Quando eu digo, entretanto, critério territorial e, consequentemente, o valor de forma genérica, lembram? A gente fala em mera incompetência relativa. Entretanto, falou em juizado especial federal, aonde eu tenho instalada a vara do juizado especial federal, a sua competência é absoluta. Lembram desse detalhe? E, principalmente, lembram do detalhe de posse, propriedade, vizinhança, servidão, anunciação de obra nova, divisão e demarcação? Situações em que ali a figura da dita incompetência torna-se absoluta, apesar de ser critério meramente territorial? Ótimo. Então agora está na hora da gente fazer um comparativo entre incompetência absoluta e incompetência relativa, senhores. E eu vou pontuando algumas situações para que a gente possa evoluir e depois vou dar ênfase em aprofundamento a algumas dessas situações de distinção de incompetência absoluta e de incompetência relativa. Vamos lá. Incompetência absoluta, eu vou lançar situações do lado de cá. Incompetência relativa da banda de cá. Bom, primeiro uma justificativa, senhores. Por que o legislador faz uma opção? Por que o legislador faz uma opção da gente ter critérios que ditam incompetência absoluta, caso desrespeitados, claro, e outros que ditam competência meramente relativa? Muito simples a gente visualizar, a gente perceber o que é que o legislador está criando para a gente nessa distinção. Ele cria para a gente nessa distinção o seguinte: alguns critérios são criados levando em consideração primazia de interesse público. E quando eu digo primazia de interesse público, eu digo Estado. Estou criando vara especializada para direito de família naquela comarca, porque aquela comarca merecerá essa vara especializada para melhor atuação minha enquanto Estado. Se eu crio uma organização hierárquica dentro da estrutura do poder e digo que é esse tribunal que julgará em grau de recurso a decisão desse juízo, é porque é primazia de interesse público, porque eu estou estruturando a atividade jurisdicional através dos seus vários órgãos. E quando eu digo pessoa, eu digo que eu estou criando também por critério de primazia de interesse público um juízo especializado, um juízo diferenciado para aquele cidadão ou entidade que figura no processo como autor, réu ou interveniente, ok? Então, os critérios absolutos são criados pelo legislador levando sempre em consideração essa primazia de interesse público, senhores. Quando a gente fala, entretanto, em incompetência e incompetência dita relativa, aí eu tenho mero interesse privado, ou primazia de interesse privado. Por exemplo, a demanda deve ser proposta no domicílio do réu. Se o autor, entretanto, apresenta na comarca do seu domicílio, talvez seja até mais interessante ao réu contestar aqui do que lá. Fique a cargo de vocês, é isso que a lei está dizendo. É mera questão de interesse, melhor, de primazia de interesse privado. Então, as situações de incompetência absoluta são tratadas como matéria de ordem pública. As situações de incompetência relativa são tratadas como matéria de mero interesse privado. E é sobre essa ótica que a gente distinguirá incompetência absoluta e incompetência relativa, afirmando que a incompetência absoluta pode